Olá, esta é a nossa 11ª aula e hoje falaremos de Federação e Direito Financeiro. Na aula passada, nós estudamos uma das competências da União, a competência prevista no artigo 21 da Constituição, que é a emissão de moeda. Esta é uma competência estabelecida pela Constituição no artigo 21, uma competência chamada de competência administrativa. Nós tivemos então lá o primeiro contato com competências constitucionais. E hoje, ao falar de federação, nós vamos tratar de competências constitucionais, de atribuições. Quando nós falamos de federação, estamos falando de atribuições, de competências dos entes federativos, descentralização de poderes e de obrigações. Nós falaremos hoje de como a Federação Brasileira sempre foi marcada por conflitos federativos. Conflitos entre entes federativos que digladiam e digladiavam pelo recurso escasso à arrecadação tributária. Até a década de 40, a nossa federação foi marcada por discussões sobre quem deveria tributar o quê, como deveria ser distribuída a competência tributária. Esse foi um debate candente até a década de 40, como mostra muito bem a professora Marta Rett, que é professora do Departamento de Ciência Política da USP, e é um texto que está disponível para os alunos. Mais tarde, meados do século XX, a discussão na Federação Brasileira se alterou e passou a ser, a partir deste momento, um debate sobre como dividir o bolo. Então, se nós tínhamos uma discussão anterior, até a década de 40, sobre como arrecadar e quem deveria arrecadar, a partir de agora nós passamos, a partir da metade do século XX, passamos a ter um debate sobre como devemos distribuir essa receita, tendo em vista a grande concentração, especialmente durante o regime militar, dos poderes tributários que a União auferiu para si. A União, portanto, a partir dali, passa a concentrar os poderes e delega poucas competências para os estados, muito menos para os municípios que sequer eram entes federativos àquela época. Com a Constituição de 88, houve uma redistribuição de poderes. O município passa a ser ente federativo, uma inovação. Uma federação com um ente federativo município é, de fato, uma característica só da nossa federação. O município como ente federativo. Há discussões na doutrina sobre se o município deveria ou não ser ente federativo. O próprio José Afonso da Silva, por exemplo, discorda de município como ente federativo. Mas a verdade é que a nossa federação, e assim como todas as demais federações do mundo, decorrem de definição normativa, ou seja, a Constituição, a nossa Constituição, assim como normas presentes em outros países, define qual é a configuração da federação. A federação decorre, portanto, da norma jurídica, aqui parafraseando, inclusive, Konrad Hesse, com quem você já deve ter tido contato nas matérias do segundo ano da faculdade. Mas o que é importante dizer aqui é que a Federação Brasileira sempre passou por esses conflitos e ainda consegue sobreviver e ainda permanece nos permanentes conflitos. Conflitos que não terminam. Com a crise atual, nós temos um novo debate, um novo conflito, uma nova briga por recursos entre os entes federativos. Durante toda a Constituição de 88, a vigência da Constituição de 88, várias vezes a Constituição foi emendada para alterar, não necessariamente as competências para tributar, mas sim foi emendada para distribuir os recursos. Hoje nós temos um debate muito candente sobre a forma de distribuição de recursos. A União arrecada mais e distribui para todos os entes federativos. Também é verdade que na década de 90 nós tivemos um aumento considerável no número de municípios, especialmente no final do 80, especialmente no começo do 90. Até 96, até a emenda 15, nós tivemos um grande aumento no número de municípios. Isso gerou, obviamente, despesas públicas, né, o que gera mais demanda por recursos. Como muitos municípios e alguns estados têm dificuldades de sobreviver com a própria receita que arrecada, a distribuição de receita torna-se fundamental. E por isso é que se discute em direito financeiro a forma de repartição do bolo. Os cientistas políticos chamam a nossa federação de bolo marmorizado. É bolo marmorizado a nossa federação porque as competências estão todas juntas, todas misturadas. É difícil estabelecer uma regra clara sobre competência.
todas as competências, todos os entes federativos acabam se interconectando e se dependendo um do outro. Então é impossível você estabelecer exatamente um liame entre as competências de todos os entes federativos. Quando nós falamos de federação, e aqui voltando ao começo da aula, nós estamos falando de competências constitucionais. Competências para definir, para criar políticas públicas, para prestar serviços, para receber receitas. A nossa federação funciona dessa forma. Cada ente tem competências, mas muitas dessas competências estão juntas de outras competências de outros entes federativos, o que às vezes leva a conflitos. Isso ficou muito claro agora durante a crise da Covid-19, porque se torna difícil dizer qual ente federativo é responsável por concretizar a política pública de saúde, já que a nossa Constituição prevê que todos os entes federativos têm essa obrigação. Ao mesmo tempo, trata-se de uma competência comum. Então é difícil estabelecer de plano a questão das competências. Nós temos que ver, às vezes, caso a caso, como que se distribui. E não é diferente com as receitas públicas. As receitas públicas são, muitas vezes, de difícil repartição, é difícil estabelecer e mensurar a forma de repartição dos recursos sem criar conflitos entre os entes federativos. Nós temos, então, uma federação em constante mudança. Essa é a nossa realidade, essa é a nossa definição de federação no Brasil e é como a nossa Constituição previu. Há várias falhas na nossa Constituição em relação a essas competências, o que leva a esses permanentes conflitos. Mas estamos aí tentando lidar com esses problemas diariamente. O nosso tema hoje é federação e competências constitucionais. E veremos aqui rapidamente quais são essas competências de cada ente federativo. E falaremos depois de normas de direito financeiro. Competências constitucionais se iniciam ali no artigo 21 da Constituição. O artigo 21 trata da competência da União, competência administrativa da União, para a realização de algumas tarefas. Nós tratamos na aula passada, e falei há pouco, da competência para emitir moeda, que é da União, está lá no artigo 21 da Constituição, uma competência administrativa da União. A União possui outras competências com relação, por exemplo, à guerra. A guerra também está dentro da esfera da União. Então, as competências administrativas da União estão no artigo 21 da Constituição. Já o artigo 22 da Constituição cuida das competências legislativas da União. E lá, então, nós temos o que a lei deve legislar. Então, a lei deve legislar, por exemplo, sobre serviço de correio, serviço postal. A União também legisla sobre direito civil, direito processual civil, direito penal. Esses são outros exemplos que se aplicam à União Federal. No artigo 23 da Constituição, nós temos as competências comuns a todos os entes federativos, União, Estados e municípios e o Distrito Federal. Ao mesmo tempo, todos eles devem cumprir a competência que está ali no artigo 23. Entre as competências do artigo 23 está, por exemplo, o cuidado com a saúde, o cuidado com o patrimônio público, que são competências, então, para todos os entes ao mesmo tempo. E aqui nós temos sempre um espaço para, novamente, brigas e desentendimentos entre os entes federativos. Tendo em vista que todos devem cumprir ao mesmo tempo, há a discussão permanente de como isso deve ser implementado. É preciso lembrar que a emenda 53 de 2006 definiu que lei complementar poderá estabelecer como será a cooperação entre todos os entes federativos. Não existe essa lei até hoje, mas há necessidade de que se defina como que eles devem conversar entre si. O artigo 24 da Constituição trata das competências concorrentes. E é aqui que nos interessa especialmente, porque o direito financeiro está nesse dispositivo. Entre as competências concorrentes, entre União, Estados e Distrito Federal, está a competência para legislar sobre direito financeiro. A competência para legislar sobre direito financeiro, e não apenas sobre financeiro, mas também tributário, penitenciário, tributário, urbanístico, está no inciso 1º do artigo 24. Compete, então, à União estabelecer normas gerais sobre direito financeiro. E isso se retira do parágrafo 1º do artigo 24. Compete à União, portanto, legislar apenas sobre normas gerais.
os estados ou Distrito Federal deverão suplementar as normas gerais estabelecidas pela União. Os municípios também poderão suplementar essa legislação, conforme prevê o artigo 30 da Constituição. Mas voltando ao conceito de norma geral, trata-se de uma definição antiga que foi cunhada na Constituição em 1946. Houve um debate durante a Constituinte de 46 sobre a criação de uma identidade tributária no país, a necessidade de padronizar os tributos e a forma de instituição de tributos no Brasil. Aliomar Balheiro foi um dos precursores desse debate durante a Constituição de 46. Norma geral é a fixação de uma lei que seja aplicável para todos os entes federativos e não adentre a particularidades, a idiosincrasias de cada ente federativo, ou seja, que seja uma norma aplicável para todos de forma geral, evitando então que a União adentre a questões locais ou regionais. É vedado a União fazê-lo. A União deve apenas fixar uma norma geral, uma norma aplicável para todos por meio de uma chamada lei nacional que seja capaz de ser adotável por todos os entes federativos simultaneamente. Competirá então aos estados e ao Distrito Federal a suplementação desta norma geral de acordo com as suas peculiaridades. Ao município, conforme o artigo 30 da Constituição, também cabe a legislação suplementar para também trazer a norma geral para as suas próprias necessidades. Vou dar um exemplo muito simples de como que funciona essa relação. Há uma norma geral, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal é aplicável a todos os entes federativos. É a Lei Complementar 101 de 2000. A Lei Complementar 101 de 2000 deve ser aplicada em todos os entes federativos. Compete aos entes que, eventualmente, deverão legislar conforme as suas próprias necessidades. Aqui no município de Curitiba nós temos uma lei de responsabilidade fiscal municipal fundada e inspirada na nossa lei federal. Ou seja, trouxe uma norma federal para as particularidades municipais. Então nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que é apenas voltada para as questões municipais, as questões locais, mas que deve obediência à norma geral federal, tendo em vista o que está na Constituição Federal. Observe, então, que a União tem um limite, definir apenas normas gerais. Ela não pode estabelecer obrigações locais, particulares de municípios, sob pena de invadir a competência e a esfera de autonomia do ente federativo. Cada ente federativo, então, tem sua esfera de autonomia definida na Constituição e a União é obrigada a respeitar sob pena de ser esta legislação inconstitucional. Da mesma forma, o município ou o Estado, conforme o próprio artigo 24, ou o município, no caso do artigo 30, ou o Distrito Federal, respeitar a sua esfera de autonomia. Não poderá, por exemplo, ir contra a legislação federal, sob pena também de inconstitucionalidade por invadir a competência da União. Há vários casos assim, no Supremo Tribunal Federal são de fácil pesquisa, porque são inúmeros os casos presentes no Supremo Tribunal Federal de legislação regional, de estados, né, que acabam invadindo a competência da União. Então, cada ente federativo aí deve legislar no seu limite. Claro que existem alguns entraves, algumas dificuldades para estabelecer, em certos casos, qual é o limite. Especialmente com relação à legislação municipal, já que a Constituição prevê que a lei municipal apenas cuida de casos, de assuntos de interesse local. Mas esse não é o nosso caso, não é a nossa situação agora, não é nosso tema de debate. Vamos voltar ao que nós estamos falando sobre direito financeiro, que é o artigo 24 da Constituição. Então, cabe à União estabelecer as normas gerais. No caso, nós temos a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei 4.320 de 64, que é uma lei antiga, mas ainda está vigente e será bastante citada por nós aqui. A Lei 4.320 de 64 é uma lei que vem um pouquinho antes até da ditadura militar e é aplicável até hoje, por inteiro, quase por inteiro, claro, com uma certa ponderação e interpretação necessária
tendo em vista todo esse tempo que passou desde 64 para cá. Mas ainda está vigente a lei com status de lei complementar, a Lei 4.320, tendo em vista o disposto no artigo 163 da Constituição. Ela foi recepcionada com status de lei complementar e só pode ser alterada por lei complementar, e está para ser alterada, já tem um projeto de lei complementar em tramitação no Congresso Nacional, mas ela ainda vige e é aplicável. Sobretudo, é norma geral porque está lá definido na ementa da Lei 4.320, que se trata de normas gerais de direito financeiro. É a norma geral que trata de técnica orçamentária, é a Lei 4.320, nós vamos tratar várias vezes da Lei 4.320 aqui nas nossas aulas. Então nós temos duas principais leis aqui, a Lei Complementar 101, como eu disse, e a Lei 4.320 de 64, que são as duas principais leis que nós vamos usar muito aqui nas nossas aulas. Sobre a autonomia dos entes federativos, como eu disse há pouco, cada um tem o seu grau de autonomia, seu espaço de autonomia. Vamos falar um pouquinho da autonomia financeira. Quando nós tratamos de federação, nós estamos falando da autonomia. A autonomia, ou seja, a capacidade de criar suas próprias normas, de autonomos, a capacidade de criar suas próprias normas. A autonomia dos entes federativos é ampla, mas possui seus limites na Constituição. Possuem os entes federativos autonomia financeira, ou seja, eles podem ter seu grau de liberdade financeira conforme a Constituição. E nós podemos dizer o seguinte, que a autonomia orçamentária, em primeiro lugar, cada ente federativo terá que estabelecer o seu orçamento, as suas leis orçamentárias, e nós veremos adiante que cada um dos entes federativos é obrigado a ter plano plurianual, é obrigado a ter lei de diretrizes orçamentárias e é obrigado a ter lei orçamentária anual em períodos estabelecidos na Constituição. Então, lei orçamentária, por exemplo, deve ser anual, o plano plurianual deve ser a cada 4 anos, deve surgir um novo a cada 4 anos, e nós veremos como que funciona mais adiante. Mas, nesse momento, é importante sabermos que as leis orçamentárias devem existir em todos os entes federativos e eles têm um grau de autonomia para estabelecer as suas leis orçamentárias. Além disso, os entes federativos também possuem autonomia patrimonial, a possibilidade de gerir o seu próprio patrimônio, de ter os seus bens públicos, de ter seus imóveis, seus carros, seu dinheiro. Então, os entes federativos também possuem liberdade para adquirir, para alienar, para utilizar seus próprios bens. Então, possuem também autonomia para fazê-lo. Essa é a autonomia patrimonial. Em terceiro lugar, os entes federativos têm autonomia de caixa, ou seja, eles podem estabelecer como irão aplicar as suas disponibilidades, desde que, obviamente, observem as normas federais, incluindo regulação da Secretaria do Tesouro Nacional, que é competente para definir regras financeiras, regras fiscais. E por último, o Estado, o município, a União, tem competência e tem autonomia para se endividar, ou seja, para obter crédito, autonomia creditícia, a capacidade para obter empréstimos e de se endividar. Todos os entes federativos têm condições de se endividar. Todos os entes federativos têm condições de obter dívida, de contrair dívida no mercado financeiro. Novamente, há várias definições que podem limitar a autonomia creditícia dos entes federativos. O Senado Federal, por exemplo, no artigo 52 da Constituição, estabelece quais são os limites para estados e municípios e todos eles devem obedecer. Mas todos têm autonomia creditícia, autonomia de se endividar. O grau de autonomia dos entes federativos, como disse várias vezes, é definido na Constituição. Dentro dessas 4 autonomias, autonomia orçamentária, autonomia patrimonial, autonomia creditícia e autonomia de caixa, há limites fixados na nossa Constituição e fixados pela interpretação da nossa Constituição. A questão é que todos os entes federativos precisam de recursos para sobreviver. Para que a autonomia seja efetiva e que de fato exista uma federação, há necessidade desta autonomia efetiva, ou seja, o recebimento de recursos pelos entes federativos. Pode ser na distribuição de receita ou pode ser em captação própria, e nós vamos ter que debater isso no futuro para determinar como que esse bolo
todo como que a arrecadação, como que as competências tributárias deverão ser definidas na Constituição a partir dos próximos momentos constitucionais da nossa história. Então, é algo que está sempre sendo construído e que está sempre sendo discutido no âmbito público. Nós faremos esse debate mais adiante. Na próxima aula, falaremos de receita pública. Vamos deixar esse tema neste momento para continuar o debate ao tratarmos das receitas públicas, essencialmente do tema sobre repartição de receitas e receitas transferidas. Até a próxima aula.